Boa tarde. Sejam bem-vindos à reunião semanal da programação da operação do dia 11 de julho de 2025. Meu nome é Carla, faço parte da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede, a PRI, e estarei com vocês essa tarde. Nossa reunião, como de costume, será dividida em 3 blocos de apresentações, com intervalos entre eles, para verificarmos as perguntas que, porventura, envie no chat. Então, para iniciar o nosso primeiro bloco, convido o Eduardo para falar sobre a previsão meteorológica. Eduardo, por favor. Obrigado, Carla. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando já a tela, imagino que já esteja aparecendo para vocês, então vou dar início à reunião semanal de hoje, trazendo a previsão meteorológica, mas sempre falando do que aconteceu na última semana operativa. Na última semana operativa, a gente teve um avanço bem rápido de uma frente fria pela região sul, depois pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, mas no geral, o que predominou nessa última semana foi a atuação de uma área de alta pressão que manteve o tempo firme, o tempo estável e o céu claro na maior parte do Brasil. E aí, nessa última semana, a gente não teve registro de chuva significativa nas principais bacias do Sim. As chuvas ficaram restritas ao extremo norte do país e ao litoral do Nordeste. Com isso, né, com essa atuação dessa área de alta pressão, principalmente sobre o oceano, né, a gente teve nessa semana, em relação à semana anterior, um aumento da temperatura mínima em diversas capitais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e o mesmo também da temperatura máxima, que a gente repara aqui no mapa, que o dessa semana ficou um pouco mais elevado do que na semana anterior. Em relação à radiação solar, né, na questão dos parques centralizados, a condição foi razoavelmente, foi de estabilidade, embora no centro-sul do país a gente tenha tido um aumento da radiação solar média também nessa última semana em relação à semana anterior, em consequência do tempo firme. Em relação à geração eólica, a área de alta pressão acaba favorecendo a geração eólica. A gente vê, né, que principalmente na faixa litorânea a gente teve ventos mais intensos e foi uma semana em que a geração eólica, a intensidade dos ventos foi bem favorecida no litoral, no Nordeste como um todo, principalmente na faixa litorânea. Para a próxima semana operativa, a gente continua com o tempo firme, tempo estável na maior parte do período. Com isso, não há previsão de chuva significativa para a maior parte das bacias do Sim. A chuva fica restrita ao extremo norte do país, ao litoral do Nordeste, de acordo com os 3 modelos. E para o final da próxima semana operativa, há a previsão de uma frente fria chegando ao Rio Grande do Sul. O quanto ela vai atingir as bacias do Rio Jacuí e Uruguai vai depender da velocidade desse sistema, mas isso deve acontecer só no final da semana operativa, entre a quinta e a sexta-feira, a partir de quinta-feira. O GFS é o que mostra volumes um pouco maiores, mas o ETA e o ECMWF não mostram muita precipitação prevista para essa próxima semana operativa na bacia do Jacuí e do Uruguai. Para a próxima semana operativa, continua a tendência de elevação na temperatura nas capitais do Sul. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande e Cuiabá, da temperatura mínima, e da temperatura máxima apenas em Curitiba. Em relação à radiação solar e ao vento, como é uma semana bem parecida com a semana atual, a condição é de estabilidade, tanto para a geração solar fotovoltaica quanto para a geração eólica. Era isso que eu tinha para apresentar, Carla, e te passo de volta a palavra, mas eu estou à disposição caso tenha alguma dúvida ou pergunta. Ok, Eduardo, muito obrigada. Para a nossa segunda apresentação, convido a Ângela para falar sobre a previsão hidrológica. Ângela, por favor. Boa tarde, Carla e todos os ouvintes dessa nossa reunião. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Vocês já estão vendo a tela? Sim. Bom, então vou dar início aqui à apresentação da previsão hidrológica. Inicialmente, eu vou começar com um aviso que já foi dado em parte no PMO, e agora ele se estende, que a partir do PMO de agosto, o aproveitamento de Ponte Nova, localizado na bacia do Tietê, a montante de Edgar de Souza não será mais apresentada nos produtos da previsão, visto a retirada do mesmo também nos produtos do acompanhamento hidrológico. Foi a retirada do acompanhamento hidrológico é que já foi avisado anteriormente, tá? E vale a pena ressaltar que esse aproveitamento não é utilizado nos modelos eletroenergéticos. Os produtos, para que todos tenham conhecimento, são os arquivos dos MAPs, o PREVs, o relatórios e o Vazões.
tá bom? Bom, agora dando continuidade à previsão hidrológica, iniciando com o subsistema Sudeste, Centro-Oeste, o acompanhamento de Enas, a gente vê ao longo, desde o mês, nosso eixo, né? Desde maio, a gente já vê que estamos em recessão, a previsão mensal continua em recessão, com 82% da MLT, em um percentil número 21. As principais bacias da região sudeste, Grande Paranaíba, Panema e Paraná. Grande Paranaíba, em todos a gente vê uma recessão com essa revisão, sendo que chama atenção, né, a chuva localizada na bacia do Rio Paranapanema e Paraná, em que a gente houve nessas semanas uma elevação. Mas mesmo assim há uma recessão em toda a bacia. Indo para acompanhamento de Ana da região sul, também em recessão, essa chuva que ocorreu há 2 semanas atrás, em junho, a gente viu que houve uma elevação em muitas bacias do sul, mas agora sem previsão de chuva, então a gente continua na recessão. A previsão mensal está acima da média, 103% da MLT e um percentil de 66. O acompanhamento nas bacias do Rio Iguaçu, Uruguai e Jacuí segue o mesmo comportamento do subsistema, com a presença de elevação nas semanas em que houve ocorrência de grande volume de chuva. No acompanhamento de Enas da região Nordeste, a gente pode dizer que está uma estabilidade, uma previsão mensal muito baixa, 47% da MLT, e o percentil de número 6. Já vinha assim e está se mantendo. Para a região norte, também uma recessão, o percentil também de número 6, com uma previsão mensal bem abaixo da MLT, 66%. Uma previsão mensal. E a bacia do Rio Tocantins, a bacia mais expressiva da região norte, acompanhando o que está acontecendo na região em que ela pertence. O percentil aqui é 4 e a previsão mensal em 56% da MLT. Agora a gente tem uma previsão hidrológica de todas as bacias, né? Compõe o SIM para a próxima semana, de 12 a 18 de julho. A gente vê que em praticamente todo o Brasil, todas as bacias, a gente tem uma previsão abaixo de 120%, algumas regiões, a maior parte, abaixo de 80%, perdão, poucas bacias entre 80% e 120%, e isso apenas nessa região aqui, parte da região norte aqui, que a gente tem um valor mais elevado. E, finalmente, a evolução da ENA, com uma comparação com o PMO e as revisões 1 e 2. No gráfico à esquerda, a gente observa que nos últimos meses temos sim uma recessão em todas as bacias, com exceção da elevação, né, da chuva que ocorreu na região sul, em que fez elevar o valor em junho, mas já está em recessão. E no gráfico à direita, a gente pode observar que em todas as regiões, a gente tem praticamente uma estabilidade, podemos considerar assim, apenas na região Nordeste, uma leve elevação do acompanhamento, né, da ENA, desde o PMO, passando pela revisão 1 e agora a revisão 2. Bom, Carla, era isso que eu tinha para apresentar. Devolvo a palavra a você. Estou à disposição. Muito obrigada. Ok, Ângela, obrigada. Para finalizarmos, então, nosso primeiro bloco, convido a Dayana para falar sobre a operação hidráulica. Dayana, por favor. Oi, Carla, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Estou compartilhando aqui a tela da apresentação. Só um minutinho.
Creio que já está no modo de apresentação, então, dando continuidade na reunião semanal, agora a gente vai apresentar os destaques da operação hidráulica. A gente começa aqui pela agenda de reuniões das salas de crise e de acompanhamento da ANA. Essas salas são transmitidas, coordenadas pela Agência Nacional de Saneamento Básico, Água e Saneamento Básico, e fica disponível no canal do YouTube da ANA. Aqui tem a listagem das próximas salas, eu vou falar de forma bem breve. Então, a sala da Bacia do Rio Paranapanema está prevista para ocorrer no dia 23 de julho, a do Paraná no dia 31 de julho, a do Rio São Francisco no dia 5 de agosto, a sala do Tocantins no dia 15 de julho, a do Sul no dia 14 de agosto, a da região Norte no dia 29 de julho e a sala da região do Alto Paraguai, ali na região do Pantanal, está prevista para ocorrer no dia 31 de julho. Essa semana, especificamente no dia de ontem, nós participamos da terceira reunião da sala de crise da região Sul. Nessa reunião, a gente apresenta as condições hidrológicas e a previsão de vazão para os principais reservatórios de cada bacia. Como foi colocado pelos colegas anteriores, nós tivemos um evento, né, de chuva significativa na região Sul, que favoreceu o ganho de armazenamento nos principais reservatórios. Só destacando que a gente estava com condições bem desfavoráveis e com os níveis dos reservatórios tendendo ao depressionamento de forma significativa. Ali em maio, a gente estava observando os menores armazenamentos para esse ano, e com essa chuva que ocorreu na segunda quinzena de junho, foi possível ganhar armazenamento. Esses gráficos foram apresentados na sala de ontem, então aqui eu trago um resumo, começando pela bacia do Rio Iguaçu. A gente apresenta a evolução do armazenamento de maio de 2024 até o presente momento. Então, como eu comentei, em maio desse ano, a gente observa, né, a queda, assim, o menor armazenamento desse ano, e com a subida das vazões, os armazenamentos também subiram bem rapidamente, já que essas bacias da região sul têm uma resposta bem rápida. Considerando os dados do dia 8 de julho, que foram os dados apresentados na sala da ANA, o reservatório de GB Munhões, localizado na cabeceira do Rio Iguaçu, estava com armazenamento no máximo, cerca de 100% do seu volume útil, e o reservatório de Salto Santiago com 85% do seu volume útil. Já falando da Bacia do Rio Uruguai, os principais reservatórios, Barra Grande e Machadinho, também próximo de 100%, ali com 99% do VU, e o reservatório, desculpa, Barra Grande e Passo Fundo, e Machadinho ali com cerca de 84%. Para a Bacia do Rio Jacuí, a gente destaca aqui os reservatórios de Ernestina e de Passo Real. Ernestina com armazenamento, né, atualmente elevado, um pouco acima de 100%, cerca de 110%, e o reservatório de Passo Real com 87% do seu volume útil. Então, foi uma chuva bem significativa que favoreceu o ganho de armazenamento nessa região. Dando sequência, o último destaque que a gente traz é a operação das usinas localizadas no Baixo Paraná. É o acompanhamento que a gente tem feito semana a semana das usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera. Então, como a gente vem apresentando, ali a partir do início de junho desse ano, foi possível reduzir as defluências para os patamares mínimos dessas usinas, e desde então a gente tem operado toda a cascata do Paraná até essas usinas nessa condição. Jupiá operando com a defluência mínima próxima de 3.300 metros cúbicos por segundo, e Porto Primavera com a defluência mínima de 3.900 metros cúbicos por segundo. Bom, dessa semana operativa eram esses os destaques. Carla, eu agradeço aqui o espaço e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Te retorno a palavra. Ok, Dayana, obrigada pela apresentação. E com a apresentação da operação hidráulica, nós finalizamos esse nosso primeiro bloco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Boa tarde novamente. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa reunião semanal. Humberto, recebemos aqui a sua pergunta e vamos responder depois do próximo intervalo.
Para dar início a esse bloco, então, convido a Geisa para fazer a apresentação sobre a previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Geisa, por favor. Obrigada, Carla. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela. Já está dando para ver? Sim. Sim, tá. Ah, então, vamos dando continuidade na reunião. Vou falar da previsão de carga para a programação semanal da operação. Antes de falar tanto do comportamento da carga dessa semana, quanto a atualização das previsões, passar rapidamente por alguns destaques meteorológicos, falando um pouco da semana atual e também das perspectivas para a próxima semana. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, eh, se observou na semana vigente, temperaturas próximas às observadas na semana anterior, exceto em São Paulo, onde a temperatura máxima ela apresentou uma elevação, e no Rio de Janeiro, onde as temperaturas mínimas, elas apresentaram redução, tendo manhãs e noites bastante frias para o padrão do Rio de Janeiro. Para a próxima semana, a expectativa é de manutenção tanto de das temperaturas máximas, elas variando entre, eh eh, 22, 27 graus, que foi observado na semana vigente, e também, tem uma expectativa de elevação da temperatura mínima, eh, no Rio de Janeiro. No caso da região sul, subsistema sul, as temperaturas máximas elas, estiveram entre 18, e 21 graus, então apresentaram realmente elevação da temperatura máxima, principalmente em Porto Alegre, em Florianópolis. E aí um destaque também, tal como, no Rio de Janeiro, Curitiba, com relação às temperaturas mínimas, foram apresentadas temperaturas mínimas inferiores às nossas expectativas, diferente do observado nas outras capitais. Para a próxima semana, tem também uma expectativa de elevação de temperatura mínima, em Porto Alegre, hã, e em Curitiba, estabilidade nas temperaturas máximas, hã, e no caso de Curitiba em especial, uma elevação da temperatura máxima dessa capital. Passando agora para o subsistema norte e nordeste, na semana atual as temperaturas tiveram uma relativa estabilidade, em níveis próximos aos 30 graus, que é o que a gente vem observando, nas 2 regiões. E aí como já mencionado também, se observa a ocorrência de elevados acumulados de precipitação, e aí, hã, principalmente, na Bahia, na região norte como um todo e o litoral, do nordeste, como já foi mencionado pela PRH. Para a próxima semana operativa, a expectativa é de manutenção, eh, dessa condição meteorológica, com destaque para a ocorrência de maior acumulado de precipitação em Salvador. Passando agora para a nossa expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa, começando, a falar no SIM como um todo, a nossa expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa, ela apresentou um desvio, de -2,17% com relação às nossas previsões. Esse desvio ele é fortemente impactado pelo comportamento de 2 subsistemas, do subsistema Sudeste Centro-Oeste e do subsistema Sul. No caso, como vai ser apresentado mais adiante, no caso do subsistema Sudeste Centro-Oeste, ah, você tem um impacto realmente de manhãs mais frias e noites também mais frias no início de manhãs, né, no Rio de Janeiro, com temperaturas mínimas bem abaixo das nossas expectativas, e no caso, do subsistema Sul, tem um comportamento análogo observado no caso, de Curitiba. Para a próxima semana operativa foram, realizados ajustes, atualizações nas previsões
da terceira semana operativa, muito para absorver não só o comportamento recente da carga dos subsistemas, mas também as atualizações das condições meteorológicas, sendo atualização das previsões com a redução, né, da carga da terceira semana operativa de menos 2,84%, para a terceira semana operativa, e da quarta e a quinta semana operativa, os ajustes foram somente para manter a sazonalidade do período, com uma atualização das previsões de menos 1,31% na quarta e de menos 0,85% na quinta semana operativa. Com isso, a previsão de carga para o SIM em julho, ela apresenta um ajuste de menos 1,48% com relação às previsões do PMO de julho. Passando agora para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, como pode-se observar, o desvio das previsões em relação à expectativa de fechamento, ele encontra-se em um nível muito próximo ao observado para o SIM, de menos 2,24%. E um ponto que merece destaque é a redução de carga entre a primeira e a segunda semana operativa, em torno de 1,3%, que tem uma certa influência da ocorrência do feriado em São Paulo, no dia 9 de julho, e de temperaturas realmente mínimas bastante inferiores às esperadas no Rio de Janeiro. Para a terceira semana operativa, como se tem uma expectativa de manutenção do comportamento das temperaturas, principalmente, do comportamento meteorológico em geral, desse subsistema, aí uma suave elevação da das temperaturas no Rio de Janeiro, foram realizadas atualizações nas previsões da terceira semana operativa, ah, não só considerando a condição meteorológica, mas também o comportamento recente da carga para uma carga de 40.537 megawatts médios, o que corresponde a uma redução em relação às previsões anteriores de menos 2,99%, dando a carga e o nível entre observado na primeira e na segunda semana operativa. Para a quarta e quinta semana operativas, as atualizações nas previsões foram realizadas realmente somente para manter o comportamento sazonal do período. Com isso, as previsões, a previsão atualizada para o subsistema Sudeste Centro-Oeste para a carga de julho apresenta um ajuste de menos 2,9% com relação às previsões do PMO de julho. Passando para o subsistema Sul, desculpa, passando para o subsistema Sul, foi o subsistema onde a expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa apresentou o maior desvio, sendo esse desvio de menos 3,46%. E aí, algumas condições que propiciam esse desvio. O primeiro delas é realmente você ter tinha-se uma expectativa de uma certa estabilidade das temperaturas, e você tem uma elevação de temperatura, ela reduz realmente a carga de aquecimento. Então, você tem temperaturas mínimas que se elevaram de forma razoável, principalmente em Curitiba não, mas em Porto Alegre, em Florianópolis sim, a própria temperatura máxima. Então isso reflete uma redução da carga para aquecimento. Isso pode ser observado no próprio comportamento da carga da primeira para a segunda semana operativa, mas ainda, no caso de Curitiba, devido as temperaturas estarem em torno de 6 graus, na semana vigente, as temperaturas mínimas, então se propicia a ocorrência de carga de aquecimento nessa região. Para a terceira semana operativa, foram realizados ajustes nas nossas previsões de menos 1,21%, de forma a considerar a tendência realmente de elevação das temperaturas mínimas e das temperaturas máximas em Curitiba, e o comportamento das temperaturas das demais 2 capitais, fazendo que realmente para a próxima semana operativa se tem uma tendência realmente de uma redução um pouquinho maior da carga de aquecimento. Além
além de trazer a carga para um patamar próximo ao patamar não, um nível próximo ao observado na semana atual. Para a quarta e quinta semana operativa, não foram realizadas nenhumas alterações nas previsões, porque o subsistema sul, ele é um subsistema que é um pouco mais, precisa ter um pouco mais de cuidado para atualização de previsões, então, como se não tem nenhuma sinalização meteorológica para as próximas semanas, optou se manter a previsão anterior. Com isso, as previsões atualizadas para a carga de julho do subsistema sul apresentam um ajuste de -2,41% com relação às previsões do PMO de julho. Passando para o subsistema Nordeste é o subsistema que apresentou maior assertividade nas previsões da segunda semana operativa, com uma expectativa de fechamento, apresenta um desvio de somente -0,93% com relação às nossas previsões. Mas ainda assim, as previsões da terceira e quinta semana operativa foram ajustadas, primeiro para se aproximar o comportamento da terceira semana operativa, essencialmente para se aproximar o comportamento recente da carga, visto que as sinalizações meteorológicas elas não denotam nenhuma forte alteração no seu comportamento e ainda sinalizam a manutenção da ocorrência de precipitação no litoral, no litoral da região. Para a quarta e quinta semana operativa, as previsões também foram ajustadas de forma ao manter o comportamento sazonal do período e também levando em consideração que tanto a região norte quanto a região nordeste, as condições meteorológicas elas tendem a ser mais estáveis. Com isso, a previsão atualizada, né, a atualização das previsões de carga para julho no subsistema Nordeste apresenta um ajuste de -3,4% com relação às previsões do PMO de julho. Por fim, passando para o subsistema Norte, a nossa expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa, ela também veio relativamente ajustada às nossas previsões, com um desvio de somente -1,54%. E da terceira à quinta semana operativa, as previsões elas foram realmente ajustadas para se aproximar do comportamento na terceira semana operativa, essencialmente, para se aproximar do comportamento recente da carga, que nas últimas 2 semanas operativas tem se encontrado em níveis inferiores aos 8.000 megawatts médios, e como se tem uma sinalização meteorológica de manutenção do comportamento meteorológico atual e não existe nenhuma sinalização diferente, nem de redução ou aumento de carga de consumidor livre, se optou por realmente efetuar uma atualização das previsões, tanto da terceira semana operativa, e da quarta e da quinta, realmente para manter o comportamento sazonal esperado para o período. Com isso, as previsões de carga para julho atualizadas para o subsistema Norte apresentam um ajuste de -1,55% com relação às previsões do PMO de julho, com um ajuste a menor de aproximadamente 126 megawatts médios. Era tudo isso que eu tinha para apresentar sobre o comportamento da carga e atualização das previsões, e fico à disposição para responder qualquer questionamento. Ok, Devolvo a palavra para Geisa. você, Kate. Ok, obrigada pela sua apresentação. Nossa próxima apresentação, então, é sobre limites elétricos e principais intervenções, e eu mesma vou fazer aqui para vocês. Bom, nossa primeira intervenção já está em andamento desde o dia 7 e tem previsão para terminar às 23h59 do dia 17 de agosto, desligamento da linha 500 kV Imperatriz Colinas, Circuito 1, para substituição do sistema de proteção e controle. Durante essa intervenção, para que o sistema suporte contingências simples e duplas entre as subestações de Imperatriz e Miracema e contingências externas à interligação Norte-Nordeste,
limitar o fluxo Colinas-Miracema em 2.300. Outra intervenção também já em andamento desde o dia 8, e com término às 8 do dia 14 de julho, desligamento da conversora back-to-back, bloco 2 da coletora Porto Velho, para manutenção preventiva. Durante essa intervenção, para que o sistema suporte a contingência do bloco 1, limitar o back-to-back em 250 megawatts. A intervenção começa hoje às 22 horas e vai até às 5 horas do dia 12, amanhã, desligamento da linha Serra da Mesa Samambaia, circuito 3, 500 kV para manutenção preventiva. Durante essa intervenção, para que o sistema suporte contingências também monitorar fluxo norte-sudeste menor que 6.800 megawatts e o R seco menor que 10.000 megawatts. Das 8 do dia 12 às 17 do dia 13, desligamento do transformador TF12 da coletora Porto Velho, transformador de serviço auxiliar também para manutenção preventiva. Para que o sistema suporte a perda da contingência do tráfego de serviço auxiliar remanescente, monitorar o FNS menor ou igual a 2.500, FNES menor ou igual a 6.300, RSUL menor ou igual a 4.000, e o back-to-back da coletora Porto Velho menor ou igual a 250. Das 5 às 16, diariamente, dos dias 12 e 13 de julho, desligamento da barra A da subestação de Jonaúba 3, 500 kV, para ensaios elétricos e montagem de seccionadores. Durante também essa intervenção, para o sistema suportar a perda da barra B da mesma subestação, monitorar o FNS em 2.800, o FNES em 6.300 e o R seco em 9.800 megawatts. Da 0 a 5 do sábado, dia 12, desligamento da barra A1 de Serra da Mesa, 500 kV, para manutenção preventiva em chave. Durante essa intervenção, para que o sistema suporte a perda de barras na própria subestação de Serra da Mesa, limitar o FNS menor ou igual a 2.500 e o FNES menor ou igual a 6.800. Das 5h30 do dia 15 até às 7 horas da manhã do dia 20 de julho, desligamento do compensador síncrono de Embu-Guaçu, para reparo no automatismo do anel. A indisponibilidade desse compensador provoca penalizações nos limites de RSE, RSU e FBTA, sendo que a redução do limite de RSE é 500 megawatts e o de RSU 300 megawatts. Depois das 7 do dia 15 às 7 da manhã do dia 18, de terça a sexta, manutenção preventiva no polo 2 do bipolo Xingu Estreito. E para que o sistema suporte contingências de bipolo, adotar as restrições conforme essa tabela aqui abaixo, dependendo do somatório Xingu Estreito mais Xingu Terminal Rio, há um limite de FNS e um limite de FNES a ser atendido. Depois das 7 às 16 do dia 15, terça-feira, desligamento do compensador síncrono 3 de Araraquara 2, para realizar inversão de polaridade do rotor. A indisponibilidade desse compensador também provoca penalizações nos limites de RSR, SU e FBTA, sendo a redução do limite de RSE de 500 megawatts e de RSU 350 megawatts. Das 13 às 15 do dia 16 de julho, quarta-feira, desligamento da linha de 500 kV Serra da Mesa Samambaia, circuito 1. Também para que o sistema suporte contingências durante essa intervenção, limitar o FNES em 6.800 e o R seco em 10.000 megawatts. Por fim, deixamos aqui novamente o convite para todos os agentes participarem do nosso encontro sobre gestão de intervenções na rede de transmissão. Vai ser de 9 às 17, no dia 13 de agosto. Essa agenda que fica para consulta para vocês aqui na própria apresentação e está disponível também na notícia que foi divulgada dia 1º de julho no Sintegre. As inscrições estão abertas e aguardamos todos vocês. Com isso, finalizamos aqui o nosso segundo bloco. Vamos fazer novamente um intervalo rápido e já voltamos.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta para o terceiro bloco da nossa reunião semanal. As perguntas que nós recebemos aqui já no chat, nós responderemos no nosso último bloco de perguntas após o próximo intervalo. Então, daremos sequência às nossas apresentações. Para tanto, chamo o João Pedro para falar sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. João Pedro, por favor. Boa tarde, Carla. Vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, boa tarde a todas e todos que nos acompanham nessa reunião semanal de hoje. Eu vou começar minha apresentação pelas intervenções energéticas mais relevantes, trazendo nosso critério aqui de relevância, que seleciona intervenções em UGs que alterem limites sistêmicos ou realizadas em UGs de grande porte. Começo aqui pelo Sudeste Centro-Oeste, onde nós temos uma manutenção preventiva na UG1 de Peixe Angical, de 14 a 18 de julho. Temos ainda um teste de autorrestabelecimento em Itumbiara, no dia 13 de julho. Em Miranda, na sua UG2, temos uma manutenção preventiva entre os dias 17 de julho e 2 de agosto. Em Itaipu 60 Hz, temos manutenção preventiva na UG12, de 12 a 15 de julho, e manutenção preventiva na UG14, de 16 a 17. E temos ainda, para fechar, temos na UTE Amorim uma manutenção preventiva na UG28, de 13 a 17 de julho. Passando para o Nordeste, temos na UG6 de Xingó, um desligamento diário da UG para implantação de melhorias, de 15 a 17 de julho. Indo para o Sul, nós temos também um desligamento da UG3 de GBM, também para implantação de melhorias, e agora no período de 12 a 14 de julho. Na UHE Governador Ney Braga, temos uma manutenção preventiva na UG3, no dia 13, e em Governador Jaime Canet Júnior, temos manutenção preventiva na UG2, de 13 a 14 de julho, e manutenção preventiva na UG3, no dia 16 de julho. Para o Norte, nós não selecionamos intervenções sob o critério que eu mencionei anteriormente. Passando agora para os resultados da revisão 2 do PMO de julho, trazendo os resultados da primeira semana operativa, que compreende os dias 12 até 18 de julho de 2025. Trazemos aqui, começamos a apresentação com alguns pontos de destaque regulatórios, e então, para essa revisão, a gente considerou os novos CVUs da UTE Três Lagoas e Campina Grande, que foram dados pelos despachos 2043 e 2050 da ANEEL, que foram emitidos. E também recebemos da CCE a informação da antecipação do suprimento previsto no contrato firmado por Viana, após o primeiro LRCAP, começando no dia 1º de agosto de 2025. E até o dia 31 de julho de 2025, essa usina segue com o CVU Merchan, com adição de parcela de custo fixo, como já está ocorrendo nos últimos dias aí. Além disso, nós consideramos no DEC também a suspensão da operação comercial da UG2, da HS Sinop, dada pelo despacho ANEEL 2027 de 2025. Como outro ponto de destaque, a gente traz nesse slide as principais operações de TVUs das termoelétricas, que ocorrem até o quarto dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores que é feita mensalmente pela CCE. Nesse gráfico, a gente traz em cinza os CVUs da revisão passada, a RV1 do PMO de julho, e em verde os CVUs dessa revisão 2 de julho. Destacamos nas caixas as maiores alterações de CVU e deixamos esse gráfico para referência dos demais valores, com a comparação completa podendo ser feita através dos DECs dessa revisão e da revisão anterior. Passando agora para os resultados, eu começo nesse slide com os CMOs da primeira semana operativa, que tiveram queda com relação à semana passada e ficaram equalizados em todos os subsistemas. Foram observadas pequenas variações dos valores entre os patamares de carga, conforme mostra aqui o slide, e o valor médio semanal ficou em R$ 215,46 por megawatt-hora. Para a primeira semana, a gente não observou o atingimento de limites nos fluxos de intercâmbio. Passando para o despacho térmico, comandado pelo modelo DECOM para a primeira semana operativa, que se deu principalmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, e vista aqui em verde escuro, havendo também a indicação de despacho por ordem de mérito em todos os subsistemas, visto aqui numa cor marrom. Para o SIM, temos um despacho total previsto da ordem de 9.528 megawatts médios, sendo 6.907 por inflexibilidade e 2.621 por mérito, distribuídos entre os subsistemas, como mostra aqui o slide, a tabela e o gráfico.
E a gente aproveita para ressaltar sempre que esses valores aqui apresentados de despacho pelo modelo Decomp são indicativos, pois nós temos o despacho por ordem de mérito comandado pelo modelo DCM na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com 9 semanas à frente. Então, nessa revisão 2 do PMO de julho, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 13 e 19 de setembro de 2025, pelo modelo Decomp. E para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente. E assim, não foi indicado o despacho antecipado para. Perdão, foi indicado o despacho antecipado para a UTE Santa Cruz, pois o benefício GNL calculado para o Sudeste Centro-Oeste ficou acima do CVU da usina nos 3 patamares de carga, como mostra aqui a tabela, na primeira linha, né? Para as usinas de Luiz Remelo e Porto Sergipe, aí sim, nós não indicamos o despacho antecipado, como mostra também a tabela. Agora nós passamos para o armazenamento dos subsistemas, e nos gráficos desse slide as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, e para o segundo mês nós trabalhamos com cenários e trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot. Nessa revisão nós percebemos aderência dos resultados aos vistos nas últimas semanas, além de pouca dispersão nos cenários do segundo mês, com exceção do Sul, como já é conhecido, já é sabido. Vemos ainda uma tendência de queda nos armazenamentos dos 4 subsistemas ao longo do mês e também no segundo mês. Passando para os valores em si, nós começamos aqui pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, partindo de 65,6% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida que foram informados pelos agentes, devendo alcançar 64,3% ao final do primeiro mês. E já em agosto, nós temos cenários indicando armazenamentos entre 59% e 64,8%. Para o Sul, o estudo se inicia com 93,5% de armazenamento e indica o encerramento do primeiro mês com 88,1%. E o segundo mês, nós temos cenários entre 57,5% e 95,6% de armazenamento, maior dispersão, como eu mencionei anteriormente. Passando para o Nordeste, canto esquerdo inferior, o estudo se inicia com 67,8% de armazenamento para lá e indica o término do primeiro mês com 65,9%. No segundo mês, nós temos cenários entre 60,3% e 62,4%. Fechando com o Norte, canto direito inferior, o estudo se inicia com 96,1%, indica armazenamento no final do mês, do primeiro mês, de 96%. E cenários no segundo mês, variando aí pouca dispersão também, entre 91,6% e 92,1%. Por fim, eu gostaria de dar um lembrete sobre o envio de dados para a próxima revisão do quadrimestral, que ocorrerá em setembro. O envio dos dados poderá ser feito entre os dias 14 e 31 de julho, via Dataplanes, que é acessível pelo Sintegre. E fica também a indicação aí de como fazer o acesso. 4 pontinhos no canto esquerdo superior, depois clicar em Dataplanes, pelo Sintegre. E a gente aproveita para ressaltar que esses insumos a serem enviados serão utilizados também para análise da revisão quadrimestral do nosso plano anual de intervenções. E nesse ponto, eu encerro as minhas apresentações de hoje. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida, e devolvo a palavra à Carla. Muito obrigado. Ok, João Pedro, obrigada pela apresentação. Então, para finalizarmos nossas apresentações de hoje, convido a Laura para falar sobre a política operativa. Laura, por favor. Muito obrigada, Carla. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Já estão vendo? Sim. Muito obrigada. Bom, agora eu vou dar continuidade às apresentações desse bloco, apresentando os principais destaques da política operativa dessa última semana, né, de 5 de julho até o dia de hoje, 11 de julho, trazendo também o acompanhamento do DCEM na programação diária. Bom, esse primeiro slide traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do Decomp. E aí no Decomp a gente consegue perceber que o CMO médio semanal ele foi de R$ 228,49 por megawatt-hora para todos os subsistemas. Já no DCEM, os valores de CMO eles ficaram próximos aos valores de referência do modelo Decomp, mas temos como principais diferenças os CMOs reduzidos em todos os subsistemas na carga leve do final de semana
e também nos vales de carga do almoço dos dias úteis. Também tem CMOs diferenciados no subsistema sul, especialmente no dia de hoje, né, dia 11 de julho, devido ao limite do fluxo Bateias, FBTA, conforme os limites normatizados. As demais variações de CMO durante a semana operativa são decorrentes do melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e também da previsão de geração de usinas não simuladas no DECEM. Agora mostrando esse slide que apresenta o boxplot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje, dia 11. Em todos os subsistemas, os valores de CMO apresentaram dispersões de resultados. Aí, em relação aos outliers, a gente tem no subsistema sudeste os outliers inferiores e superiores às 7h30 e 8h da manhã, decorrentes da limitação do fluxo FNESE em 6.800 megawatts devido a 2 SGIs. Além disso, ocorrem outliers inferiores e superiores entre 8h30 e 15h, devido ao limite do fluxo Bateias, FBTA, conforme os limites normatizados para esse fluxo, do fluxo Nordeste-Norte, FNEM, conforme sua respectiva instrução de operação, e do fluxo Juscelino, FJUSC, conforme também sua respectiva instrução de operação. Por fim, observa-se outliers inferiores e superiores às 15h30, que foram decorrentes da limitação da inequação para controlar o carregamento da linha de 345 kV, Barreiro 1, Betim 6, conforme a sua instrução de operação. Já no subsistema sul, os valores de CMO nulos que apareceram a partir de 9h são devido à restrição de geração do conjunto lajeado grande, conforme um SGI. Os outliers inferiores e superiores entre 9h30 e 14h30 são consequências da limitação do fluxo Bateias FBTA, conforme seus limites normatizados. Por último, os outliers superiores, entre 9h e 16h, são por conta do requisito de geração mínima da usina UHE Mauá, devido a um SGI. Agora, indo para o subsistema Nordeste, os outliers inferiores e superiores ao longo do dia foram devidos à limitação da transmissão das linhas de 500 kV Jaguaruana 2 Pacatuba e Açu 3 Jaguaruana 2, conforme suas instruções de operação, do fluxo Nordeste-Norte, FNEM, conforme suas instruções de operação, e do fluxo Nordeste-Sudeste, FNESE, devido a 2 SGIs. Agora falando do subsistema Norte, os outliers inferiores até 7h30 e a partir de 21h foram consequência da limitação de geração da UTE Tambaqui, devido a um SGI. Adicionalmente, os outliers inferiores e superiores a 7h30 decorreram da limitação do fluxo FNESE, como eu mencionei anteriormente, né, em 6.800 megawatts médios devido a 2 SGI. Os outliers inferiores entre 8h30 e 14h ocorreram em função do limite do fluxo Nordeste-Norte, FNEM, conforme eu mencionei também, e também observam-se outliers inferiores e superiores às 15h30, decorrentes da limitação da inequação para controle de carregamento da linha de 345 kV, Barreiro 1, Betim, conforme sua instrução de operação. E por último, os outliers inferiores e superiores entre 21h e 23h foram decorrentes do limite do somatório dos fluxos FNS mais FNESE, conforme sua instrução de operação. Bom, esse slide mostra os valores de CMO por barra durante apenas uma meia hora do dia 11, né, de hoje, através do mapa referenciado. Vale ressaltar que apenas 30% das barras do Sistema Interligado Nacional estão sendo representadas nesse mapa. Bom, e aí para hoje, às 11h da manhã, é possível observar que os valores dos CMOs ficaram diferenciados no subsistema Sul e nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, por conta do limite do fluxo Bateias, FBTA.
Bom, agora nos próximos slides eu vou apresentar um comparativo entre o DECEM e o PDP para os 4 subsistemas, com relação à geração hidráulica e em relação à geração térmica. Aí, começando primeiro pela geração hidráulica, a gente observa que em todos os subsistemas as diferenças ocorreram devido à política operativa. Aí, na região norte, a geração do DECEM, de maneira geral, ficou superior à geração do PDP. Já no Nordeste, a geração prevista pelo DECEM ficou inferior à do PDP. E aí, em especial nesse caso, nesse mês, né, mês de julho, Sobradinho entrou na faixa de atenção, o que fez com que a vazão ficasse limitada, a vazão máxima ficasse limitada, a 900 metros cúbicos por segundo na UHE Xingó. E aí, como o nível do reservatório de Taparica iniciou o mês com um nível elevado, a redução da cascata, ela só foi possível a de ser realizada a partir do dia 6. Aí, por isso, no gráfico a gente observa uma diferença mais significativa na geração do dia 5. Nos demais dias, a geração hidráulica tem sido mantida minimizada, conforme as restrições operativas. Agora falando da região sul, a geração do DECEM, ela ficou inferior à geração do PDP, e isso se dá em função da possibilidade de alocação dos recursos para atendimento à carga e seguindo a política operativa. Já na região sudeste, de maneira geral, sudeste e centro-oeste, né, de maneira geral, a gente nota a geração DECEM bem similar à geração do PDP. Agora falando da geração térmica, foram observadas diferenças das gerações do PDP em comparação com o DECEM, e essas diferenças foram principalmente devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do DECEM e também por exportação de geração térmica. Em relação ao intercâmbio internacional, para o Uruguai, nessa semana operativa, a gente teve exportação termoelétrica nos dias 5, 7, 8 e 11 de julho, que estão em amarelo no gráfico. Também houve exportação de energia vertida turbinável transmissível em todos os dias da semana, em cinza. E já para a Argentina, houve exportação de energia térmica em todos os dias da semana, que estão representados em azul. Para a próxima semana, há expectativa de ocorrer exportação de energia, mas ela está condicionada às validações elétricas. Agora falando da resposta da demanda, as ofertas de resposta da demanda para essa semana operativa tiveram acionamento nos dias 5 e 10 de julho, e ambos os montantes aprovados foram de 5 megawatts, com valor de R$ 200 por megawatt-hora na modalidade D-1. Em relação à importação de energia da Venezuela, para o sistema isolado de Roraima, a gente destaca que, de acordo com os procedimentos de operação vigentes, o fluxo de potência ativa da linha de 230 kV Boa Vista-Santa Helena é limitado em 15 megawatts. E nessa semana operativa, houve importação de energia da Venezuela em todos os dias, com algumas modulações ao longo dos dias, tendo reduções nos momentos de menor carga. E os valores programados ficaram entre 3,4 e 12,5 megawatts médios. E agora, apresentando o gráfico com o balanço médio por subsistema, em patamares semi-horários e que foram programados para esta semana operativa, a gente tem, primeiro, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, um perfil importador de energia em todos os patamares, a geração sendo dimensionada para controle de nível e atendimento à ponta de carga nas usinas do Grande, Paranaíba e Paraná, e uma exploração dos recursos energéticos nas usinas das bacias dos rios Madeira e Telespires. Para o subsistema Sul, a gente tem um controle de nível dos reservatórios em função das afluências verificadas e previstas, e também houve programação de exportação tanto de energia térmica quanto de energia vertida turbinável ao longo da semana operativa. Agora, em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota um perfil exportador de energia em todos os patamares e a operação hidráulica minimizada, com redução da geração na cascata do Rio São Francisco, considerando que o reservatório de Sobradinho entrou na faixa de atenção, como eu mencionei anteriormente. E,
por último, o subsistema norte, a geração está sendo dimensionada para atendimento à ponta de carga. Bom, nesse slide, a gente mostra o balanço por fonte de geração dos dias 5 a 11 de julho. E aí a gente percebe que 89% do despacho foi realizado por fontes renováveis e, dentre todas as fontes, 42% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como as eólicas, fotovoltaicas, as PCHs, PCTs e MMGD. E as maiores diferenças observadas entre as fontes foram redução de geração hidráulica em aproximadamente 2,5 gigawatts médios, redução de geração eólica em aproximadamente 700 megawatts médios, uma elevação de geração térmica em aproximadamente 700 megawatts médios, e o montante de geração total, ele ficou aproximadamente 2 gigawatts médios inferior ao despacho da semana anterior. Agora falando da previsão de geração eólica para a próxima semana operativa, os menores valores médios estão previstos para os dias 19 e 20 de julho, com aproximadamente 14,7 gigawatts médios. E já a maior média está prevista para hoje, dia 11, com aproximadamente 18,8 gigawatts médios. Com relação à importação de energia, a gente recebeu ofertas da Argentina pela comercializadora Enel. A oferta ela foi composta de 3 blocos, com montantes variando de 400 a 1.000 megawatts médios em todos os patamares de carga. Os CVUs, eles variaram de R$ 1.035 a R$ 1.700 por megawatt-hora. Já para o Uruguai, as ofertas foram recebidas pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. E as 3 ofertas foram divididas em 8 blocos, sendo 2 de 33 megawatts médios e 6 de 17 megawatts médios para todos os patamares de carga. Os CVUs de cada bloco, eles podem ser verificados na tabela que mostra no slide, né? E os valores variam de R$ 385 e R$ 2.150 por megawatt-hora. E também nota-se que todos os blocos tiveram um aumento de preço em relação ao que foi ofertado na semana anterior, que também podem ser verificados nas tabelas do slide. Agora falando da política operativa para a próxima semana, para o norte espera-se uma geração dimensionada para atendimento à ponta de carga e o Tocantins operando em período de praias e Tucuruí seguindo a sua curva. Nordeste, espera-se uma operação minimizada, com redução de geração na cascata do Rio São Francisco, considerando que os reservatórios de Sobradinho entrou na faixa de atenção, como eu já mencionei. Já o Sudeste e Centro-Oeste, espera-se a utilização dos recursos das bacias dos rios Grande e Paranaíba, conforme a necessidade de alocação para atendimento à ponta de carga e controle de nível dos reservatórios. Também uma avaliação semanal de manutenção da política de redução de defluências do Paraná. Para o Sul, espera-se a exploração da geração hidráulica para controle de nível dos reservatórios. Em relação ao atendimento à ponta de carga, vai ser alocada folga de potência monitorada, alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste e do Sul, e há uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional para a próxima semana. Em relação à ocorrência de EVT, para a próxima semana, há expectativa de ocorrer energia vertida turbinável em todos os subsistemas, mas a exportação vai ficar condicionada à avaliação diária e à validação elétrica. Em relação à exportação de energia, para a próxima semana operativa, pode ser que ocorra a exportação, também condicionadas às validações elétricas e considerando os limites das interligações entre todos os subsistemas. Com relação às ofertas da Portaria MME número 88 de 2024, que visa operacionalizar usinas térmicas em condição de maior flexibilidade como recurso disponível para a utilização do ONS no atendimento à ponta de carga do SIM, que teve também seu prazo prorrogado pela Portaria MME número 105 de 2025 até o dia 30 de setembro desse ano. Para essa semana, houve atualizações dos preços ofertados, já que esses preços eles são atualizados mensalmente pela CCE. As ofertas válidas seguem sendo das usinas Termonordeste, Termoparaíba, Porto Pecém 1, Maranhão 4, Maranhão 5,
Nova Venécia, Parnaíba 4, Norte Fluminense, Araucária e Canoas, conforme está apresentado na tabela do slide. Bom, estes foram os principais destaques da política operativa. Agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para a Carla. Ok, Laura, obrigada. Com a sua apresentação, finalizamos o nosso terceiro bloco. Faremos aqui agora o nosso último intervalo e retornaremos com as respostas às perguntas enviadas. Até já. Olá, pessoal. Retornamos então para responder às perguntas que foram enviadas para nós até o momento. Caso apareça mais alguma pergunta, peço que enviem diretamente pelo relacionamento com os agentes para respostas posteriores. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta do Humberto Moraes, da Prime Energy, que mandou a seguinte mensagem: Prezados, boa tarde. O BI utilizado na apresentação da equipe de carga para mostrar os dados de carga realizada e realizada ajustada estão disponíveis para acesso pelos agentes? Para responder essa pergunta, convido a Geisa. Por favor, Geisa. Obrigada, Carla. Obrigado pela pergunta, Humberto. É, o... Primeiro é importante mencionar que o carga ajustada versus carga verificada, ele é apresentado somente no PMO, né? Nas revisões semanais a gente não apresenta essa informação. E o Power BI específico do acompanhamento da carga verificada versus verificada ajustada, ele ainda não encontra disponibilizado para os agentes. A gente está trabalhando para que ele possa ser disponibilizado para o público, para que possam ter acesso à informação, mas ainda não encontra disponibilizado, não. É isso, eu fico à disposição para responder mais questionamentos, se tiver. Ok, Geisa, obrigada. Nossa próxima pergunta veio do Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos, com a seguinte mensagem: Boa tarde. A geração da UTE GNA2 no sistema de escoamento provisório está sensibilizando inequações que limitam geração renovável no Nordeste. Por se tratar de um sistema de escoamento provisório, essa geração não deveria estar em uma ordem de prioridade inferior aos parques já previamente em operação? Para essa resposta, convido a Laura. Laura, por favor. Boa tarde novamente, muito obrigada pela pergunta, Gabriel. Bom, do ponto de vista da operação, a gente não tem um sistema de escoamento provisório e o despacho da usina, ele segue regras definidas pela ANEEL. Então, a gente está olhando para todos os períodos de validação e, atualmente, essa é a operação com o menor custo para o sistema. Muito obrigada. Volto a palavra, Carla. E Laura, obrigada. Próxima pergunta foi enviada pelo Yuri Castro, da Atmo Energia. Prezados, gostaria de saber se o status da API de carga verificada e programada, e encaminhou o link para nós, conforme informado pelo ONS na última reunião semanal, estavam sendo realizados ajustes e havia previsão de retorno do funcionamento até no máximo segunda-feira, dia 7 de julho. No entanto, ainda não obtivemos respostas às requisições feitas. Poderiam, por gentileza, confirmar se o problema já foi solucionado ou indicar alguma alternativa para o acesso aos dados? Agradeço desde já pela atenção e fico no aguardo. Para dar esse retorno, então, convido o Eric. Eric, por favor. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Yuri, a API já está funcionando, já foram feitos os ajustes necessários, ela já está funcionando normalmente, porém o domínio ainda não está disponível. A gente está trabalhando com a nossa equipe de infraestrutura para que seja disponibilizado ainda hoje para acesso e consulta por parte de vocês, por parte de todos os agentes. Tá bom? Então, ficamos à disposição também, qualquer outra questão. Obrigado, Carlos. Ok, Eric, obrigada. Agora eu vou ler 3 perguntas que estão relacionadas para que depois a Laura possa responder. A primeira é do Marcos Stocco, da Matrix Energia. Prezados, boa tarde. Gostaria de saber o que está motivando o descolamento do PLD do Subsistema Sul pelo modelo D100. Esse padrão vem sendo apresentado desde o início da semana e se repete mesmo em dias em que a carga do subsistema esteja baixa. Desde já, muito obrigada. A outra pergunta é do Felipe Pereira, da Minerva. Boa tarde. Poderiam detalhar um pouco mais a operação que resultou em CMOs
mais altos no subsistema sul nos últimos dias? E, por fim, pergunta da Rosane Bessa, da Matrix também. Prezados, boa tarde. Dado que o armazenamento da região sul está muito elevado, por qual motivo a carga dessa região não está sendo totalmente atendida pela geração nesse supermercado, inclusive com o CMO dessa região mais elevado que os demais submercados, desculpa, no período de 9 às 16? Se essa região está importando nesse período, por qual motivo o CMO está maior apenas no sul e menor nos demais submercados? Laura, por favor. Muito obrigada pelas perguntas a todos, né? Bom, eu acredito que a dúvida chegou antes da apresentação da política operativa, né, e que tenha sido tratada na apresentação. Nos slides 57, 58 e 59, eu mencionei que o motivo dos CMOs terem ficado mais elevados, na região sul foram devido às restrições dos fluxos FBTA, que estão sendo penalizados por SGIs que já estão em execução. Caso a sua dúvida permaneça, né, a dúvida dos 3 agentes permaneça, a gente solicita que encaminhe para a central de atendimento, para a gente dar mais detalhes. Muito obrigada. Ok, Laura, obrigada. Próxima pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. Prezados, boa tarde. Poderiam comentar sobre a restrição na conversora de Garabi, dada a realização de longo prazo na LT 525kV Itá Santo Ângelo, SG 26051, entre 11 de julho e 24 de agosto? Ainda, no final de semana, fomos informados que haverá bloqueio da conversora. Alessandra, obrigada pela pergunta. Essa intervenção de longo prazo, ela não limita as conversoras diretamente, tá? O que pode ocorrer durante a intervenção são sobrecargas na malha de 230 kV do Rio Grande do Sul, e por conta disso pode ser necessário diminuir a exportação. E, porém, nesse fim de semana, conforme você informou, há uma simultaneidade, tem outro SGI aprovado para o outro circuito da linha, e por conta disso, sim, as conversoras ficarão zeradas no dia 12 e 13 de julho. Beleza. Passando então para a próxima questão, também do Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde. Em relação ao ofício ANEEL 45/2025, teste de geração de UTS despachadas centralizadas, como o ONS avalia essa orientação da ANEEL? Haverá comando de geração pelo ONS para esse teste para as usinas da Petrobras? Por exemplo, geração simultânea? Também para responder essa pergunta, convido a Laura. Laura, por favor. Muito obrigada pela pergunta, Alessandro. Bom, os testes, eles vão ser coordenados pelo ONS em momento oportuno, e ainda a gente não pode dar maiores informações a respeito. Muito obrigada, volto a palavra, Carla. Ok, obrigada, Laura. Nossa última pergunta do dia também para você e também do Alessandro, da Petrobras. Na semana, houve exportação por EVT tanto para a Argentina quanto para o Uruguai. Não, desculpa, é uma pergunta. Na semana, houve exportação por EVT tanto para a Argentina quanto para o Uruguai. Em qual horário se concentrou essa modalidade? Laura, por favor. Muito obrigada novamente, Alessandro. Bom, para a Argentina, a gente não teve nenhuma oferta de EVT, por isso não teve programação, e para o Uruguai a gente teve exportação durante todos os dias. E os horários se concentraram, né, nos horários de excedentes energéticos, que é mais ou menos de 7 às 16 horas, variando de acordo com o dia. Muito obrigada. Volto a palavra, Carla. Ok, Laura. Obrigada a você e a todos do ONS que participaram da nossa reunião hoje. Ficamos por aqui e desejamos a todos e todas um excelente fim de semana.